Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à primeira transmissão da TV Alimentação e Poder. Um espaço para defender a comunicação popular e também o direito humano à alimentação. Serão 8 episódios para discutirmos os dilemas da alimentação no mundo contemporâneo e também alternativas políticas para garantir um direito tão fundamental a toda a população previsto na nossa Constituição no artigo 6º. O debate de hoje vai discutir soberania alimentar e as relações campo e cidade. Então, para isso, convidamos Valéria Macorati, da Cooperapas, Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da região sul de São Paulo. Obrigado, Valéria. Boa noite. Convidamos também o Edson Leite, da Gastronomia Periférica. Valeu, obrigadão, Edson. Jamila Goldfarb, da Associação Brasileira de Reforma Agrária e professora universitária. Para concluir o nosso time aqui de convidados, Sâmia Bonfim, da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Municipal de São Paulo. Bem-vinda, vereadora. Obrigado, bem-vindas. É um grande prazer poder conversar com olhares tão diferentes da cidade. Então, pessoas produtores, formuladores de alimentos, vereadores, então um time grande e também a universidade ajudando a pensar os diversos temas que atingem toda a população. Nesse primeiro bloco, eu queria que vocês pudessem falar para a gente o que é o conceito de soberania alimentar finalmente, porque a gente ouve muito falar, mas a gente não tem muito claro para nós o que é. Quem gostaria de fazer essa provocação? Jamila? Por favor. Tudo bem? Boa noite, gente. Obrigada, hein, André? Muita alegria de estar aqui. Bom, a questão da soberania alimentar ela é muito interessante porque ela é um conceito que surge do campo popular, né? Surge dos movimentos sociais. Então, a gente já tinha a formulação da noção de segurança alimentar, mas pela necessidade das populações do campo mesmo, surge essa elaboração do conceito de soberania alimentar, que é um conceito de uma maneira mais ampla, que não basta garantir o acesso ao alimento por parte de toda uma população, mas a como esse alimento vai ser produzido, né? A soberania ela diz respeito a isso, assim, não, a gente tem que garantir o acesso a todos, mas a partir da definição local do que vai ser produzido, como vai ser produzido, respeitando o meio ambiente, respeitando as tradições, o hábito alimentar, a cultura alimentar do local e também as relações justas, né, de acesso, tanto de produção e de venda desse alimento, como de acesso ao alimento. Muito obrigado, Jamila, por essa primeira introdução do tema. E vocês, a Valéria e o Edson, na prática, estão desenvolvendo esse conceito. Como que vocês avaliam a possibilidade efetiva da população construir sua autonomia e participar das decisões da cidade com relação à alimentação? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu, como presidente da Cooperapas, presidente de uma cooperativa dentro da cidade de São Paulo, a primeira cooperativa orgânica dentro da cidade de São Paulo, eu vejo a importância de preservação. De você produzir o alimento, você ter o direito ao alimento, mas também ter direito a uma cidade com verde, a uma cidade preservada. E eu sempre falo para as pessoas que o que nós produzimos de principal em Parelheiros, que é a região onde eu trabalho, é a água. Tá? Então, primeiramente, antes do alimento, você precisa de água. E a nossa cidade passou por essa grande crise hídrica, né? Não tinha água. Então, e Parelheiros foi o que segurou a onda da cidade de São Paulo. Então, eu vejo assim, a importância da gente ter direito ao alimento e à água. E produzindo alimentos sem agrotóxicos. Então, essa é a importância maior ainda da nossa região. A gente está levando para os agricultores a valorização. Um agricultor que trabalha na terra com gosto, que trabalha na terra bem remunerado, é essa soberania que a gente diz. E da gente levar o alimento
para todos, porque o orgânico, o movimento dos orgânicos começou com uma coisa meio de que só a classe, né, média e alta que poderia ter acesso a esse alimento. Então, na verdade, você e o Edson acabam fazendo um arroz com feijão, que é o tradicional prato do brasileiro, entre a produção e o consumo de alimentos saudáveis. Como isso acontece, Edson, lá nas quebradas e a ideia do gastronomia periférica? Boa noite. Eu acho que assim, é importantíssimo a gente ter um debate como esse e tão diverso, né, com pessoas tão vindas de vivências diferentes. Isso é importantíssimo. Quando a galera traz alguma coisa vinda de Parelheiros, eu estou escrevendo, a gente está escrevendo um projeto junto com a Lia lá e Parelheiros, justamente para falar sobre essa produção. Falar de gastronomia hoje não é só você falar do prato que está na sua mesa, né? Mas é você falar de um processo que vem da terra e vai para o prato. Porque muitas vezes o produtor ele produz, mas ele nem sabe o que ele pode fazer com aquele produto, né? E é engraçado que a gente produz orgânicos em Parelheiros, vende para os pães de açúcar, vende para a Mãe Terra, vende para o outro lado da ponte e não consome dentro da região, não consome na quebrada. Então a gente faz um processo de inversão de valores, né? E é isso com tudo. Então aqui a gente espera chegar alguma coisa do Ceasa lá para a região e tira o de melhor. Então sem agrotóxico vai para os caras que têm dinheiro, né? E com agrotóxico vem para a gente. Então, quando a gente traz o produtor para reconhecer o que ele faz dentro da própria região, dentro da própria quebrada, ou quando a gente traz uma escola de gastronomia, né, e pensa na soberania daquilo, no empoderamento dessa molecada para dentro da quebrada. Então, tipo assim, a gente não vai mais para a escola de gastronomia. A gente traz a escola de gastronomia. Então, a gente não compra mais o Ceasa. A gente vai lá pegar do sacolão e tal para fazer, porque desperdiça 1 tonelada de alimentos por dia, praticamente. Se a gente for colocar, são com agrotóxico ou não, é desperdiçando comida. A gente vai valorizar o produtor local, que está lá também e perdendo na fonte, na terra. 10% da produção é perdida ali, 1/3 da produção é perdida no valor do produtor a que chega na sua casa. Então, mais 2 Brasis aí estão perdendo comida. Então, quando você traz uma escola de gastronomia para dentro da quebrada, para dentro da periferia e com profissionais qualificados, com apoio de empresas privadas, né, com parcerias privadas, e o poder público te chama para discutir, né, quando você faz uma manifestação como foi o banquetaço, que a gente participou, e aí senta ali depois para discutir com a secretária de Trabalho e Empreendedorismo, senta para discutir com a secretária da Educação a mudança da alimentação, mas a gente precisou fazer isso por nós, né, para sentar para discutir. Então a gente precisa valorizar primeiro o local em si, né, para não ter essa inversão de valores. Então é pensar de uma forma complexa todos os conjuntos de questões que envolvem o acesso à produção de alimentos, o se alimentar conjuntamente. Então nós estamos falando de um direito, o direito humano à alimentação e à água de qualidade. E aí nesse caso, Sâmia, quais são os principais desafios que a cidade, a região metropolitana, podemos falar das grandes cidades, a partir do olhar da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar que foi criada, é possível destacar para esse nosso debate? Boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui, um aprendizado também constante com os movimentos todos que debatem o tema da soberania alimentar. Bom, nós, no ano passado, protocolamos o pedido de que se estabeleça na Câmara a Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Nutricional, mas como uma forma de assegurar já as políticas públicas que já foram desenvolvidas e que estão consolidadas em São Paulo, mas para que elas se tornem, de fato, uma política de Estado, que não fiquem dependendo da disposição de um ou outro governo para que, de fato, sejam implementadas. Então, no ano passado, a gente teve algumas ocorrências que despertaram, principalmente por parte do movimento, a necessidade de cobrar mais diretamente a Câmara e o poder público. Talvez o que nos tenha mais chamado a atenção foi o caso da farinata ou da ração humana, enfim, mas que mostrou até que ponto se chega o desprezo completo pela formulação de política pública, tanto por parte de intelectuais, mas também dos movimentos e dos produtores. Existe uma necessidade de a gente observar de que forma está sendo feita e garantida a produção na cidade de São Paulo e o abastecimento. Então, por exemplo, existe o próprio sacolão da João Moura, que fica ali na região de Pinheiros. Ele corre o risco de ser fechado e substituído por uma lojinha supostamente de alimentos orgânicos, mas, na verdade, é mudando completamente o caráter, porque aquilo vem direto, de fato, dos produtores. E os comerciantes que trabalham ali também são famílias que dependem daquilo.
está se transformando numa lógica mais da comercialização do alimento, que nem sempre tem essa origem segura e de qualidade, né, que fortalece os produtores, mas para uma lógica comercial. E também observar de que forma isso está sendo implementado nas escolas. É evidente que depois dos últimos acontecimentos, inclusive da aproximação mais direta com o secretário, enfim, acho que se repensou bastante, né, os rumos que estavam se tomando a alimentação escolar, mas a gente precisa ficar de olho também, porque a verdade é que, bom, no meu ponto de vista, a atual gestão ela não costuma lidar muito com as políticas públicas e com as leis que já foram estabelecidas. Existe um desrespeito generalizado e uma lógica da mercantilização daquilo que é um direito. E na temática da alimentação, e isso tem um impacto profundo, porque se trata de garantir um dos direitos mais fundamentais dos seres humanos, independente da classe social. Isso está sendo, enfim, ignorado, infelizmente. Legal, muito obrigado. Então, para pensar a garantia do direito humano à alimentação, a nossa soberania alimentar se realiza com acesso a alimentos de qualidade, respeitando toda a diversidade da população brasileira e a diversidade da nossa natureza e com participação social. Isso é fundamental. Então vamos ouvir um pouquinho de música e depois no próximo bloco nós vamos pensar como a dinâmica da cidade influencia no consumo alimentar. Fica aí, já volta rapidinho. de fecundar.
Show.